relatado no Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Fala galera que acompanha o meu canal, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês. Lembrando aí que quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. O relato de hoje é um relato médio, por assim dizer, e o nome que veio aqui é um nome bem peculiar, A Usurpadora Fantasma. Então, sem mais enrolação, vamos ao relato. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Luciana e hoje trago aqui para o canal algo surpreendente que aconteceu comigo. Muitos começam as suas histórias com "eu sempre acreditei nisso" ou "eu nunca acreditei nessas coisas", até que aconteceram comigo. É um bom jeito para se começar, porque se eu te disser que eu sempre tive um interesse descomunal no paranormal, alguma coisa em você não vai acreditar no que eu tenho para te contar. Mas eu te peço para acreditar em mim, pois apesar de que você não me conhece muito bem, Fael, e provavelmente nunca me conhecerá, o que eu tenho para relatar é a pura realidade. Depois de um divórcio um pouco doloroso, eu me mudei com a minha mãe para São Paulo. Uma cidade que acabou me encantando e cativando o meu coração. Nós nos mudamos para um apartamento lindo e maravilhoso. Ele é grande, com as portas pesadas, de madeira maciça, janelas compridas e altas, assim como o teto. E mesmo no meio da noite mais escura, ele é claro e arejado. No momento em que nós entramos, eu senti uma presença. E eu sabia que tinha algo nele. E depois de um pouco de tempo, isso foi comprovado. Era uma massa ausente de luz, grande e volumosa, que parecia sugar o ar sempre que estava em algum quarto. Eu geralmente o via. Bem, eu não sei porquê, mas eu sempre senti que era uma presença masculina. E onde parecia ser o lugar favorito dele era o pé da minha cama. Mas depois de um tempo e alguns sustos, eu me acostumei com ele, pois ele parecia só querer me olhar. Mas quando os meus novos amigos começaram a me visitar, coisas estranhas começaram a acontecer. "Lu, por que você me acordou no meio da noite?" "Eu não tentei te acordar, eu dormi feito uma pedra a noite inteira." Isso foi o que a Ana, uma amiga minha, me perguntou em um dia que ela dormiu aqui em casa. Ela falou que eu acordei ela no meio de um sonho um pouco violento e falei que estava tudo bem. Porém, eu passei a noite inteira dormindo no meu quarto, enquanto ela ficou dormindo no quarto extra que a gente tem para visitas, e eu não sou sonâmbula. O Gabriel e a Laura, outros dois amigos da faculdade, eles são namorados, e em uma noite eles acordaram gritando. Os dois estavam dormindo na sala depois que a gente tinha voltado de uma festa. Eles estavam tendo o mesmo sonho sobre a morte, sendo que quando acordaram, eles sentiram como se tivesse alguém olhando eles do armário da sala, e que esse alguém estava jogando essas imagens violentas na cabeça deles. E quando eu fui ver se eles estavam bem, eles estavam tremendo e brancos de medo. Eles não podiam acreditar que ambos tiveram o mesmo sonho. Bem, eu já sonhei várias vezes que eu estava flutuando pelos espelhos do apartamento e voava para trás de quem estava se olhando neles e cortava a garganta deles. Foi horrível, e lembrar desse sonho ainda me assusta até hoje.
Mas o que mais me assusta é a minha outra eu, a minha gêmea, a minha cópia, a minha usurpadora do além. Bem, como eu disse, a Ana falou que eu a acordei para dizer que estava tudo bem. Porém, não era eu. E aquilo só poderia ser o meu doppelganger. Uma outra vez, o Michael, um outro bom amigo meu, estava tagarelando no meu quarto. Eu saí da cozinha e fui perguntar com quem ele estava falando tanto. Ele olhou assustado para mim, falando que estava falando comigo. Que eu tinha entrado no quarto falando com ele e entrando no banheiro. Claro que o banheiro estava vazio e não havia ninguém lá. A Isis, uma outra amiga, também passou pela mesma experiência. Ela estava no meu quarto e eu estava na cozinha. Então, eu vi ela passando pela porta, indo em direção à sala, falando pelos cotovelos, e de repente ficou quieta. E quando eu saí da cozinha para ver o que tinha acontecido, ela falou que eu havia entrado no quarto. Eu falei com ela que eu saí e fui para a sala, e ela veio atrás de mim. Só que quando chegou na sala, eu não estava mais lá. A sala não tem ligação nenhuma com a cozinha. O Michael, a Ana e a Isis se recusaram a dormir aqui no apartamento depois de tais eventos. E todos os três viram a minha cópia e também tiveram um sonho onde eu estou dentro do armário, gritando para eles que alguma coisa estava me atacando, para depois serem acordados pela minha cópia falando que estava tudo bem. Bem, a minha resposta para tudo isso? Eu tive um colapso nervoso no meu quarto, depois do divórcio dos meus pais, e ter me mudado para uma cidade nova e gigantesca, e mudado completamente a minha vida. Eu acho que tudo isso ficou de algum jeito preso lá dentro. E às vezes, isso tudo sai para passear, como se fosse uma gravação minha. Bem, a minha cópia não te machuca, mas perturba os seus sonhos. Eu tentei exorcizar o quarto, fazendo purificação dos elementos, água, ar, terra e fogo, mas a minha cópia ainda continua por aqui. Talvez ela seja a minha loucura. Talvez seja uma tupa. Ou talvez seja um doppelganger. E se esse for o caso, eu estou grata por ela não estar mais em mim. Talvez o homem que às vezes fica no pé da minha cama, a massa com a ausência de luz, pegou a minha forma humana. Ou talvez pegou a forma do meu medo e da dor que eu passei quando eu me mudei para cá. Bem, de qualquer modo, a minha cópia sempre aterroriza os meus amigos. O Michael entrou em choque depois que ele passou pelo que passou, e teve que ser acalmado por algumas horas com muito chá quente e doce. Bem, talvez eu tenha uma personalidade mais forte do que eu pensei. Ou talvez a minha cópia seja uma entidade maligna simplesmente brincando com todos nós. O fato é que eu nunca saberei realmente o que é aquilo. Mas certa noite eu sonhei que a minha cópia me matava e assumia o meu lugar, assumia a minha vida. Bem, isso já está me deixando completamente louca. Mas eu sei que isso se torna mais frequente quando os meus amigos estão aqui em casa. Porém, aos poucos eu vou perdendo os meus amigos, pois nenhum deles tem coragem de vir aqui para casa. Bem, este é o meu relato. E espero que isso tudo um dia possa acabar. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Você ainda que não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. E eu acho também que o link do grupo já voltou a funcionar, ok? Vocês dão uma olhada aqui na descrição do vídeo. E quem quiser fazer parte do grupo do canal, lá tem vários canais como Elite Oculta, Elite Sobrenatural, Depois da Meia-Noite, Você Acredita? E outros canais do gênero.
Você que é fã de terror e quer compartilhar suas experiências paranormais com os membros do grupo, eu acho que já está funcionando sim, viu? Se não estiver funcionando, em breve eu vou estar arrumando. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vocês cliquem e vê aí se conseguem entrar no grupo do WhatsApp. Galera, e não se esqueçam que hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então eu espero todos vocês aqui às 20 horas. Boa noite. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu tô aqui para mais um relato do meio-dia. Antes de começar o relato, galera, eu quero aqui divulgar o canal do meu irmão, Kaique. O link tá aqui na descrição do vídeo, o canal se chama Depois da Meia-Noite. Então corram lá e se inscrevam. Então vamos para o relato de hoje. O relato aqui não tem nome, mas eu deixei o nome do relato aí no título. Então, quem tá assistindo já sabe o nome. Beleza, então vamos para o relato. Bom dia, Fael. Eu prefiro não me identificar. E todos os nomes que eu citarei aqui já estão mudados. O fato que contarei é uma história triste, a qual até hoje eu não consigo me libertar. Eu era noiva. Estava com o Bruno, o meu ex, há 7 anos. No começo, um namoro de dar inveja. Muito amor. E nada, e nem ninguém nos separava. Ele era o melhor homem do mundo. Uma química sem explicação. Com o passar dos anos, ele foi se tornando uma pessoa diferente. Não queria mais sair e mal me buscava no trabalho. E tudo era motivo de briga. Eu vivia chorando e não conseguia mais me sentir feliz. E isso, a nossa casa ficando pronta. E eu sempre com o pensamento: meu Deus, como eu vou me casar com um homem que não me procura mais e que não tem paciência, e tudo é motivo para briga. Um certo dia, eu cheguei do trabalho me acabando de chorar. Pedi para ele passar na minha casa para termos uma conversa séria. Muitas lágrimas, sentimentos de culpa, carinho, costume, mas nem sinal de amor, o que era o mais importante. Acabamos, e essa noite foi terrível para mim. A minha mãe me deu um Rivotril, remédio controlado, para que eu conseguisse dormir. Passaram 4 dias. E eu descobri que o meu ex estava envolvido com uma mulher casada há 8 meses. Uma mulher que tinha um filho de 1 ano e 7 meses do marido. E que ela estava deixando o marido para ficar com o meu ex. Bem, eu vou chamar essa vagabunda aqui de Jaqueline. Eu sofri muito. Eles alugaram uma casa, rua depois da minha, próximo à parada que eu pegava ônibus para trabalhar. E eu, cada vez mais triste, mais amargurada, e então entrei em uma depressão e não queria ver ninguém. Um certo dia, eu fui até a nova casa do meu ex para ter uma conversa séria com ele. Eu era muito boba, pois ainda acreditava que de alguma forma nascemos um para o outro. Bem, mas quem encontro lá fazendo barraco? Sim, o Juan, ex-marido da Jaqueline. Eu fiquei de longe só observando a briga. Pelo visto, ele não ligava ou fingia não ligar para ela e nem para o meu ex. E ele brigava era pela criança. Dizia que ela poderia ficar com quem quisesse, mas o garotinho ela não tirava dele. Fiquei de longe só observando, e quando o Juan foi embora, eu o chamei de longe e disse toda a verdade. Que o Bruno era o meu ex e que eu o amava muito. Ele também confessou amar muito a Jaqueline, mas a verdade era que os dois se mereciam, porque nenhum dos dois prestavam. Peguei o contato do Juan e prometemos nos manter informado da situação. E também nos tornamos amigos por conveniência. Adicionei o Juan nas redes sociais e conversávamos todos os dias. No início,
O meu plano era unicamente ter o Bruno, meu ex, de volta. Mas um dia, sem nenhuma razão, eu fui stalkear o Juan no Instagram. Até que uma amiga de trabalho, a Márcia, ela viu e perguntou que gato era aquele. E só aí que eu prestei mais atenção nas fotos e vi que de fato o Juan era muito lindo. Até mais que o meu ex. O problema é que quem está apaixonada não vê beleza. Você pode ter a pessoa mais feia do mundo, mas se você ama, aquela pessoa será o mais bonito para você. Quem ama de verdade consegue amar o que a pessoa tem por dentro e não por fora. E quem está apaixonado só pensa em sexo. Mas o amor verdadeiro não é sexo, e sim companheirismo. Dias depois, eu recebi uma ligação desconhecida. Quando atendi, para minha surpresa, era o Juan. Ele combinou de nos encontrarmos em uma sorveteria ali no bairro, pois segundo ele tinha algo muito importante para me dizer. Bem, fui até a sorveteria que ficava em frente a uma quadra de futebol em uma praça. Sorveteria Almeida. Tem os melhores sorvetes da região, e quem ainda não provou sorvete de queijo, provem, pois é o preferido de nós mineiros. Lá estando, o Juan pediu um açaí com creme de leite ninho e eu pedi um sorvete de queijo, o meu preferido. O Juan me contou que descobriu algo muito importante. Então ele disse: "Olha, fulana, a minha irmã é um bandista. Quando ficou sabendo do meu término, ela me levou até uma mãe de santo e chegando lá, a mãe de santo disse que a vagabunda da minha ex estava afim do seu marido há muito tempo. E ela já havia me traído muitas vezes com seu ex. Mas ela tinha muita raiva que mesmo ele tendo relações com ela, ele jamais aceitou terminar com você para ficar com ela. E foi aí que a minha ex pegou uma cueca do seu ex, foi em um terreiro e fez uma amarração. Eu tenho uma proposta para você, fulana. Vamos desfazer essa macumba. Bem, eu não quero mais a minha ex de volta. Eu só quero o meu filho e me vingar dela. Eu quero é ver aquela piranha quebrando a cara. E minha vingança é muito conveniente para você, pois assim você tem o seu ex de volta." Aquelas palavras do Juan me soaram com muita esperança. Bem, nunca fui de acreditar em macumba. Mas como eu estava cega de amor pelo Bruno, eu acreditava em qualquer coisa. Daí aconteceu algo surpreendente naquela tarde. Enquanto eu e o Juan estávamos sentados conversando e tomando um sorvete ali na praça, o que eu menos imaginava logo aconteceu. O Bruno chegou de mãos dadas com a Jaqueline e o filho do Juan. Entraram na sorveteria e se surpreenderam quando nos viram lá. A Jaqueline, quando nos viu, armou um barraco. Disse que era a vítima, que era isso que o Juan queria. Pois ele dava uma de santo, mas já estava atraindo comigo. E que ele não iria ver o filho nunca mais. Bem, daí começou a confusão toda. E só não terminou em briga por causa da criança. E para não piorar a situação, eu peguei o Juan pela mão e saímos dali, deixando o casal ainda mais puto de raiva, porque para eles, eu e o Juan estávamos nos dando bem. E de fato, isso era muito conveniente para mim, pois na visão da Jaqueline, o Juan passaria a gastar todo o seu dinheiro comigo e não mais com o filho. Naquele mesmo dia fomos para a minha casa e conversei muito com o Juan a respeito daquela situação embaraçosa e de todo o mal entendido, e concordamos que foi um acaso conveniente para nós. No dia seguinte fomos até o terreiro e contamos todo o fato para a mãe de santo. Ela jogou os búzios e disse que havia um feitiço sim, feito no cemitério. E então,
Deu todos os detalhes da amarração que a Jaqueline fez para tomar o meu noivo. Contamos o fato embaraçoso que ocorreu na sorveteria, e a mãe de santo disse que isso era bom, e que eu e o Juan deveríamos assumir o namoro, pois isso causaria ciúmes na Jaqueline, e assim que ela se arrependesse da amarração que fez, os espíritos que ela usou para a amarração se sentiriam traídos e se revoltariam contra ela, a fazendo pagar muito caro. O Juan concordou de assumirmos um namoro, e eu, apesar de achá-lo muito bonito, eu não sentia nada por ele, mas concordei, pois se aquilo me ajudasse a trazer o Bruno de volta, então estava tudo bem. A mãe de santo nos passou algumas ervas para tomarmos banho no decorrer das semanas, alguns pequenos rituais para fortalecer o anjo da guarda, e nos cobrou um valor para ela fazer algumas oferendas para os orixás, para que assim essas entidades ajudassem a desfazer aquele trabalho de amarração. Bem, eu e o Juan nos tornamos super amigos. Então, segundo a orientação da mãe de santo, assumimos um namoro nas redes sociais e passamos a postar várias fotos juntos. Uma vez fomos novamente na sorveteria e novamente entra o meu ex e a ex do Juan. Assim que o Juan os viram, ele passou o braço sobre o meu ombro e começou a me beijar. Bem, o nosso namoro não era sério, era apenas por conveniência, mas confesso que gostei muito, porque aquele beijo fez com que a Jaqueline também beijasse o meu ex. Bem, eu preferi não ver aquela cena para não sofrer. Então, beijei o Juan ainda mais intensamente. As pessoas que estavam ali na sorveteria ficaram abismadas, sem saber o que estava acontecendo para rolar tantos beijos. Naquela sexta-feira, eu e o Juan retornamos na mãe de santo. Ela disse que a Jaqueline já tinha se arrependido de roubar o meu noivo, e que as entidades já estavam revoltadas com ela, pois se você faz uma amarração, não pode se arrepender. Bem, os dias se passaram, e o Juan e eu passamos a sair com mais frequência. Eu não queria parecer uma solteirona derrotada aos olhos alheios. E para todos, eu havia me dado bem. Porque o Juan era um gato, carinhoso, atencioso, amigo e muito maduro. A mãe de santo nos aconselhou que devíamos ter relações sexuais. E durante a relação, deveríamos usar um tipo de óleo preparado por ela, pois uma relação sexual é a maior fonte de energia no mundo espiritual, e esse óleo que ela me deu serviria para enfraquecer a amarração feita pela Jaqueline. Fiquei vermelha de vergonha, pois não imaginava nada a sério com Juan, mas se era para ter o Bruno de volta, eu toparia. Bem, então aconteceu. O Juan e eu passamos a ter relações sexuais. No começo eu fechava os olhos e imaginava que ali era o Bruno. Mas depois eu passei a gostar do Juan. E assim transávamos loucamente cada vez mais. Certo dia, veio a notícia que o Bruno e a Jaqueline haviam se separados. Fiquei muito feliz, mas percebi que o Juan nem tanto. Semanas se passaram e o Bruno não me procurou. Então a mãe de santo me disse que o Bruno estava arrependido de ter terminado comigo, mas que sentia-se culpado e não queria mais se envolver comigo, para não me prejudicar. Mas ainda assim, o seu amor era grande por mim. Então, ela sugeriu um trabalho de amarração. Além do mais, chumbo trocado não dói. Aceitei o trabalho e esse foi o meu maior erro.
A mãe de santo invocou as entidades de esquerda e o trabalho foi feito no cemitério com uma calcinha minha e alguns itens pessoais do Bruno que ainda estavam na minha casa, como escova de dentes, meias e até um boné. O tempo foi passando e cada vez mais eu estava envolvida com o Juan e o Bruno com uma namorada nova a cada semana. Mas os relacionamentos dele nunca iam para frente. Bem, como o Bruno não me procurava, eu achei que o trabalho nunca daria certo e que a mãe de santo só queria me arrancar dinheiro. E mesmo ela dizendo que trabalhos espirituais não têm dia e nem hora para dar certo, que às vezes pode dar certo no mesmo dia e em outras vezes pode levar anos, eu optei por acreditar que não funcionaria. Bem, eu passei a nutrir sentimentos verdadeiros pelo Juan e boas lembranças, pois além de namorado, mesmo não sendo a sério, ele era um verdadeiro amigo. 2 anos se passaram e eu só não enxerguei que estava apaixonada pelo Juan porque eu ainda me iludia que amava o Bruno. E também, como o Juan estava sempre presente em minha vida, ele não me fazia falta. Aliás, só damos valor ao que temos quando perdemos. Em março de 2019, o Juan me pediu em casamento e eu aceitei, pois eu sabia no íntimo que eu seria feliz com ele. Porém, 2 meses depois, o Bruno apareceu e me pediu para voltar. Disse que estava arrependido e que se eu o perdoasse, ele me faria a mulher mais feliz do mundo. E a boba que aceitou. Terminei com Juan e ele ficou muito mal, mas disse que seguiria a sua vida adiante. Além do mais, todo o nosso romance foi por conveniência. Bem, eu cumpri minha missão, que era ter o Bruno de volta. Mas no fundo, eu senti uma forte dor no peito. Um sentimento pelo Juan que eu não sabia explicar. E também guardava no íntimo as boas lembranças dos momentos que tivemos juntos. Mas achei que tudo isso passaria com o tempo e logo me casei com Bruno. E foi aí que logo descobri que não o amava. E o que eu sentia pelo Bruno, aquele homem imaturo, era mais uma paixonite adolescente. E quem eu amava de verdade era o Juan. Eu já não sentia mais prazer na cama com o Bruno, e nas nossas relações eu fechava os olhos e imaginava ser o Juan. Mais tarde, eu descobri que o Juan havia reatado o casamento com a Jaqueline. Então eu fiz uma loucura. Procurei o Juan e expressei todos os meus sentimentos por ele. E assim, eu fiz uma proposta a ele de fugirmos juntos para outra cidade e sermos felizes. Ele disse que pensaria no assunto e me daria uma resposta no dia seguinte. No outro dia, o Juan me ligou e disse que também me amava, mas não poderia viver longe do filho e que se eu tivesse me casado com ele, ele me faria a mulher mais feliz do mundo. Porém, não poderia ficar nesse jogo de troca de casais. Além do mais, ele é um homem direito e tem dignidade. Bem, o meu mundo acabou, pois estava perdidamente apaixonada pelo Juan, o meu ex-namorado por conveniência. Hoje, se passaram 1 ano e 8 meses desde que me casei com Bruno. Juan e Jaqueline ainda estão juntos. Ela, que dizia que depois da primeira gravidez ficou estéril e não podia ter filhos, vai ser mamãe novamente. Ela tá grávida dele, do Juan. Bem, ela diz que é dele. E para completar, o nome da menina vai ser Eduarda. O nome que eu sempre quis para a nossa filha, minha e do Juan. O nome que eu tenho em mente desde pequena.
Já chorei muito e não sei o que faço. Muita dor e muita decepção. Eu escrevo essa história com lágrimas nos olhos, muita mágoa, a qual acho que nunca vai sair do meu coração, pois joguei fora a chance de ser feliz. Estou casada com um homem que não amo mais, porém está amarrado a mim por meio de magia negra. O meu conselho é: cuidado com o que desejam, pois sentimentos mudam, mas uma amarração é definitiva. Boa noite. Bem, pessoal, esse aqui foi o relato de hoje. Um relato muito bacana com o cara dos relatos do Eli Corrêa. Meu xará, né? Porque também tem um Corrêa no nome. E não se esqueça que hoje, às 8 da noite, tem vídeo inédito aqui no canal Elite Oculta. E boa noite. Fala, galera que acompanha o canal Elite Oculta. Eu sou o Rafael Portinari e hoje eu tô aqui com 2 relatos para narrar para vocês aqui do canal, galera. Quem não é inscrito, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E também eu quero pedir para vocês aí me seguirem no Instagram, fael.portinari. Então vamos lá para o relato de hoje. E lembrando, se você tiver um relato assombrado de algo paranormal que tenha acontecido com você, envie o seu relato para relatosdeliteoculta@gmail.com. Então, o primeiro relato de hoje, o título é As Almas que Pediam Oração no Cemitério. Boa tarde, eu sou uma guria de 42 anos e que desde quando eu nasci eu convivo com o sobrenatural na família. Sou do interior do Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Porto Alegre há muito tempo. Muito nova, eu descobri de formas, digamos, um tanto assustadoras, a minha mediunidade. O relato não tem nomes e o cemitério pode ser citado, pois é um ponto turístico, acredite. Trabalhei na Umbanda há muitos anos atrás, muito nova, a qual me desliguei por motivos pessoais e atirei tudo para o alto. Anos depois, veio a cobrança espiritual de uma forma muito pesada, e acabei andando na linha e cumprindo com a minha mediunidade e as minhas entidades a quais eu trabalho. Sou de uma religião de matriz africana, que ainda estou em desenvolvimento, mas o que chamamos de linhas de esquerda, Exus, Pombagiras, eu já tenho tudo pronto e devidamente assentados. Assim que se fala quando as imagens das respectivas entidades foram batizadas dentro da religião e estão no lugar que devem estar. Bem, sempre vi muitas coisas, sinto cheiros e isso sempre me incomodou muito, pois ver espíritos não é uma coisa muito agradável, dependendo de como eles se apresentam. Enfim, cemitérios sempre me causaram tamanho pavor, pois sim, eu vejo tudo que lá habita ou vaga, e tem coisas medonhas lá dentro. E por ironia do espiritual, eu tenho 2 entidades muito justas, e antes que alguém julgue, eu não vou ao cemitério fazer maldade ou trabalhos para ninguém. Bem, essas entidades é o Senhor Tranca-Rua das Almas e a Dona Maria Padilha do Forno. Eles são os meus guardiões, e ambos moram no que chamamos de Calunga Pequena, o popular cemitério. Aqui em Porto Alegre, o cemitério da Santa Casa é um cemitério muito antigo e de uma arquitetura riquíssima, com túmulos de pessoas famosas e que realiza, inclusive, visitas guiadas durante o dia e noturnos também. Bem, mas devido à pandemia, temporariamente isso está inviável. Pois bem, eu costumo ir lá para acender as minhas velas e por não ser tão longe de casa, os horários de funcionamento são bons e sempre está muito tranquilo, com o povo vivo. Bem,
Para entenderem como funciona a maioria dos cemitérios, esse de Santa Casa se divide assim como a maioria. Após passar o portão de entrada, ficam os jazigos e os mausoléus antigos que o povo visita, famosos e famílias ricas, grandes e impressionantes. E passando uma segunda entrada, gavetas e túmulos de chão de pessoas e famílias mais simples como conhecemos. E após ficar uma parte onde tem a chamada Cruz dos Mortos, onde se acendem velas para devidos fins, e foram criadas para os escravos rezarem e cultuarem os seus mortos longe dos seus senhores, e assim os acompanharem nas visitas feitas por lá. Após essa cruz, encontra-se a parte mais triste e pesada dos cemitérios, o Campo Santo. Indigentes e pessoas pobres em valas comuns, amontoadas e muito abandonadas. Triste e pesado mesmo. Bem, em um sábado nublado de 2020, eu fui até lá fazer as minhas coisas e rezar por algumas pessoas. Entrei no portão principal, me dirigindo à Cruz dos Mortos, onde tenho sempre que fazer uma obrigação quando entro lá. Eu fui até o Campo Santo e depois retornei na parte comum do cemitério, caminhando e dando uma olhada, pois é um cemitério muito lindo e imenso. E entrando em um corredor, eu saí perto da saída lateral que está fechada, e andava por umas sepulturas e gavetas que ficam misturadas em alguns setores. E foi quando comecei a escutar choros e pedido de ajuda. Gelei, porque eu sabia que se eu olhasse, eu viria o que estava lamentando. Respirei fundo, fechei os olhos e me dirigi para onde vinham os lemúrios. Eram em torno de uns 5 ou 6 espíritos tristes, melancólicos por terem morrido e sem entender muito. Chorosos. Bem, e hoje já estou acostumada com tudo isso. Mas naquele dia, eu me sentei na calçada entre as gavetas e os túmulos, e eles me rodearam. Eu respirei fundo e cantei um ponto que me veio como intuição naquela hora, e que dizia o seguinte: dizem que a morte é um mistério, mas o maior mistério é viver, pois quando morre, o corpo vai para o cemitério, mas a alma não se tranca e não precisa mais sofrer. Cantei isso por uns 15 minutos e orei que eles procurassem a luz. Ali não era mais lugar, e aos poucos foram indo, sumindo, e aquela tristeza e melancolia que sentia ali deles logo desapareceu. Me levantei e ligeiramente me mandei de lá antes que toda a patota viesse querer conversar comigo. Eu sei que muitas pessoas gostam de cemitérios, pois os enxergam como um lugar de paz. Mas se enganem. Mesmo não sendo de crenças e religiões como a minha, ficam algumas dicas. Não entre com pensamentos ruins, embriagados, drogados, com raiva ou angustiados, pois existem espíritos de pessoas que morreram assim e estão lá esperando a mesma frequência deles para acompanhar alguém. Não fiquem olhando fotos, nomes e principalmente nunca peguem nada de lá para levar para casa. Nenhuma pedrinha, florzinha, nada. E o mais importante, peçam licença ao entrar e ao sair. A calçada do cemitério já é guardada por entidades. Tirem os sapatos antes de entrarem em casa, pois terra do cemitério é muito perigosa. Acreditem. Bem, obrigado por ler essa experiência. Espero ter ajudado em algumas informações. Boa tarde. Este é o primeiro relato de hoje. E vamos aqui para o segundo relato. Isso aí referente a cemitério é bem verdade mesmo. Por mais que eu não tenha a mesma religião dessa moça do relato,
Isso é muito comum. As pessoas sempre falam que quando você vai no cemitério, você sempre tem que pedir licença, né? Tanto para entrar quanto para sair. E também não pode esquecer de nunca entrar na sua casa com o mesmo tênis que você foi ou chinelo, porque terra de cemitério é muito perigoso. Inclusive é muito usado também, né, para fazer rituais de magia negra. Enfim, vamos seguir para o próximo relato. Pesadelos com o cão. Falando em cemitério, agora é pesadelos com o cão. Na época eu tinha 15 anos e hoje eu tenho mais de 30. A minha mãe estava me levantando para a escola e parecia preocupada. E quando eu perguntei qual era o problema, ela me falou que teve um sonho muito ruim na noite anterior. No sonho, a minha mãe era bem nova. Estava preparando o café da manhã comigo e era uma bela manhã. A porta da cozinha estava aberta, deixando a luz do sol entrar. De repente, escureceu no sonho e já era noite. E na porta da cozinha tinha um Rottweiler que parecia que o cachorro simplesmente queria comer algo. Então, a minha mãe foi jogar um pedaço de presunto para ele. E assim que ela se aproximou dele, ele entrou correndo na casa. Ele foi para a sala e não deixava ninguém chegar perto dele. E quando ela chegou perto, ela viu que o cachorro só tinha a cabeça de um cachorro, mas o resto era uma coisa longa e cilíndrica. Ela falou que parecia um lápis com uma cabeça na ponta. A cabeça do cachorro latia ferozmente, e ela então pegou um cabo de vassoura e começou a bater na coisa até ela sair de casa. E foi aí que a minha mãe acordou. Algumas semanas depois, o meu pai teve que ir a um hospital da cidade vizinha para fazer uma pequena operação. E eu e a minha mãe voltamos do hospital lá pelas 9 horas. E quando entramos na garagem, lá estava ele. Eu não estou brincando. Era um enorme Rottweiler negro. Eu nunca tinha visto aquele cachorro na nossa vizinhança antes. Naquela época, não havia telefones celulares. Então a única coisa que podíamos fazer era sair do carro e entrar em casa. Nós saímos do carro e o cachorro parecia amigável o bastante, pois ele não estava rosnando. E eu estava falando com o cachorro, enquanto a minha mãe abria a porta de casa. E assim que a porta abriu, o cachorro correu para dentro, empurrando eu e a minha mãe enquanto passava por nós. E isso me deixou apavorada. Eu achei que tinha alguém na casa e que o cachorro os estava protegendo. Então eu e a minha mãe atravessamos a rua e fomos ao vizinho para chamar a polícia. E depois de algum tempo, alguns policiais chegaram e entraram na casa. A minha mãe e eu ficamos parados na entrada da garagem. E algum tempo depois o policial voltou e confirmou que o cachorro ainda estava na casa. Porém, não tinha sinal de mais ninguém ter estado lá. E isso foi mais ou menos pelas 10 da noite. Às 1h30 da manhã, tinha mais 3 policiais. E um cara do canil tentando tirar aquele cachorro massivo de dentro de nossa casa, sem ter que machucá-lo. Algum tempo depois, eles conseguiram atrair o cachorro para fora com um pedaço de carne. Mas antes que alguém pudesse pegá-lo, ele deu a volta pela casa, fugindo de todo mundo. Deu um tranco na porta que tinha sido encostada, no caso de alguém ter que fugir dele, e entrou em casa novamente e se deitou no sofá aonde ele estava antes. Finalmente, lá pelas 2 da manhã, o cara do canil arranjou um tranquilizante e colocou em um pedaço de carne e jogou para o cachorro. E depois que ele comeu a carne com o tranquilizante, ele estava imobilizado e precisou de 4 homens para conseguir carregá-lo para fora. A nossa casa estava toda bagunçada, com abajures quebrados, mesinhas viradas e o sofá totalmente destruído.
Mas finalmente o cachorro havia ido embora. Na manhã seguinte, ligamos para o canil, onde o cachorro tinha ido para saber o que tinha acontecido com ele. E para nossa surpresa, o cachorro havia desaparecido. A jaula onde tinha o colocado estava vazia. E também não tinha nenhum sinal de arrombamento. E não tinha como ele pudesse ter saído de lá. Até hoje, eu e a minha mãe não falamos muito sobre o sonho que ela teve. Boa noite. Então galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Você ainda que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Tem um relato assombrado? Envie para relatosdaeliteoculta@gmail.com. E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, rafael.portinari. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Boa noite. Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje estou aqui com mais um relato ao meio-dia. Uma ótima hora para vocês que estão aí almoçando poder assistir essa coletânea de relatos. E a coletânea de relatos de hoje, o tema são bonecas amaldiçoadas. Você ainda que não é inscrito no canal, clique aqui e se inscreva. Não esqueçam de deixar o like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E agora vamos ao relato. O primeiro relato de hoje é a boneca Stephanie Assombrada. Olá, Rafael. Eu me chamo Ana Luísa. Tenho 13 anos e já estive enviando outro relato. E eu venho aqui relatar um caso que aconteceu com a minha prima. Na época, eu era apenas um bebê. Bem, fiquem com o relato. Aconteceu por volta de 2008. Na época, a minha irmã havia ganhado uma boneca daquelas que tem tamanho de uma criança, a boneca Stephanie. Era noite, por volta de 8 horas. E estavam em minha casa a minha irmã, o filho da minha madrinha e meus outros 2 irmãos. Os nossos pais haviam me levado para o hospital para realizar a retirada de um tumor que havia em meu braço. Estavam todos na sala jogando videogame, e a boneca estava no quarto, em cima do guarda-roupas, até que a luz da cozinha começou a piscar. Todos foram olhar e não acreditaram no que viram. A maldita boneca estava embaixo da mesa, sentada perto da luz. Ela estava com os cabelos todos arrepiados, um sorriso malicioso e olhos completamente vermelhos. Na hora, todos correram para fora de casa muito assustados. Aí meus pais chegaram em casa e após relatar tudo a eles, o meu pai pegou a boneca e a destruiu a queimando. Bem, este é um relato curto, mas completamente verídico. E até hoje, a minha irmã tem pavor de bonecas. Boa noite. Próximo relato. Bonecas dançarinas. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram meu irmão e eu para a casa dos meus avós, para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos. O quarto principal era no andar de baixo, e os outros 2 eram no andar de cima. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que eu colecionava quando pequena. Eu fui dormir cedo, porque estava cansada da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei, mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto, então eu levantei e fechei a porta do meu quarto. E aquilo foi assustador, já que eu tenho medo de escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Então acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com um som de música clássica, tocando suavemente no andar de baixo. Bem, eu não dei muita atenção àquilo, mas com o canto dos olhos eu pude ver sombras se movendo e sombras dançando. Eu olhei na direção da sombra
e vi 4 pares de bonecas, vestidos formalmente e deitados no chão. Naquele ponto, eu já estava morta de medo. Tapei a cabeça com o lençol e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, os bonecos haviam se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei nada a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois, os meus pais mandaram o meu irmão e eu para lá de novo, para passar o final de semana. E dessa vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido. Mas no meio da noite, eu acordei com um som de música clássica tocando novamente. Boa noite. Próximo relato: bonecas assombradas e passos à noite. Boa noite. Tenho algo verídico para trazer aqui para o canal. Os meus pais ainda moram na casa em que eu cresci, onde aconteceram algumas estranhezas comigo. Ainda nos dias de hoje, apesar de não morar mais lá e já ser um pouco mais velha, eu não gosto nem de passar por lá. Nenhum outro membro da minha família sentiu o que eu sentia ou passou pelo que eu passei. Apesar de quando as minhas amigas da escola iam dormir em casa, elas sempre falavam que ficavam um pouco à vontade e às vezes ficavam assustadas por nada. Eu sempre fiquei assustada em casa, desde que eu me lembro. Particularmente no meu quarto. O meu quarto me assustava tanto que muitas vezes eu me recusava a dormir no meu quarto e acabava dormindo no quarto do meu irmão com ele. Eu também tinha muito medo das minhas bonecas e geralmente guardava elas no guarda-roupas ou colocava elas com o rosto virado para a parede, porque parecia que sempre que eu estava no meu quarto, elas ficavam me observando. Eu não tinha esse problema em nenhum outro quarto da casa, e dormia bem confortável e numa boa nos outros quartos, ou se alguém dormisse comigo. Eu também não tinha problemas para dormir se eu não dormisse em casa. Os meus pais falam que mesmo quando eu era bebê, eu só dormia no meu quarto se alguém dormisse comigo. Eu ainda sinto medo quando eu entro no meu velho quarto, e ainda não consigo dormir lá direito. Porém, eu não sei exatamente o que é a causa disso. Apesar da maioria das coisas estranhas que aconteceram naquela casa comigo terem sido no meu quarto, algumas coisas aconteceram em outros lugares da casa. E a maioria das coisas aconteceu quando eu tinha entre 7 e 12 anos. E eram coisas pequenas. Luzes acendendo e apagando, objetos mudando de lugar e de posição. Abaixo estão as 2 coisas que aconteceu comigo quando eu me lembro com mais clareza. Um dia, estava eu brincando com 2 amigas no quarto do lado do meu e do meu irmão. Às vezes, eu me recusava a entrar no meu quarto, a não ser que me obrigassem. Bem, nós já estávamos lá já fazia algum tempo, quando decidimos brincar com um brinquedo que ainda estava no meu quarto. Então nós fomos até lá para pegá-lo. O quarto não tinha nada de anormal quando eu entrei nele, além da sensação de desconforto que eu sentia sempre que entrava nele. Eu atravessei o quarto, peguei o brinquedo que estava embaixo da janela e então eu me virei para sair do quarto. E quando eu estava no meio do quarto, olhando a porta, eu ouvi um clique. E o barulho do mecanismo de uma bailarina mecânica que eu tinha começar a funcionar. Eu virei para trás e a bailarina estava dançando. E o clique que eu tinha ouvido era o botão de ligar sendo movido. Eu fui até ela e a desliguei. E depois voltei para as minhas amigas e contei a elas o que tinha acontecido. Nós tentamos encontrar uma explicação racional para tudo aquilo.
Bem, talvez achei que uma das minhas amigas, que estava brincando com aquela boneca meia hora antes, ter deixado ela ligada. Mas na hora, eu descartei essa possibilidade, pois eu tinha ouvido o clique dela sendo ligada. E também, quando eu entrei no quarto, ela estava desligada. A segunda coisa estranha aconteceu algum tempo depois. Eu acordei no meio da noite, enrolada no lençol e no cobertor. E eu fiquei lá por uns 15 minutos sem sono. E então, eu ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Eu achei que devia ser o meu irmão ou a minha mãe, que eram as duas únicas pessoas na casa naquele dia. Mas os passos passaram os quartos deles e entraram no meu. Eu ainda estava embaixo das cobertas. E como eu nunca tinha ouvido passos fantasmas antes, o meu primeiro pensamento foi que era um ladrão. Eu fiquei bem imóvel embaixo do cobertor, para que o ladrão não soubesse que eu estava ali e não me machucasse. Os passos passaram pela minha cama e foram até o gaveteiro do lado da janela. Então, eu ouvi o barulho de uma das gavetas abrir e fechar bem rápido por umas 5 vezes. Eu sabia que era a mesma gaveta, porque foi uma gaveta que era um pouco grande para os apoios dela, e por isso ela sempre rangia quando abria e fechava. Eu achei estranho um ladrão abrir a mesma gaveta várias vezes, mas ainda assim eu estava convencida que era um ladrão. Então não me movi, e daí eu olhei por debaixo do cobertor. Os passos então passaram pela minha cama, saíram do meu quarto, desceram pelo corredor e pareceram sair da casa, apesar de eu não ter ouvido nenhuma porta abrir ou fechar. Eu esperei por uma meia hora para ter certeza que o ladrão estivesse saído, e então saí correndo para o quarto da minha mãe e falei para ela que tínhamos sido roubados. A minha mãe foi ver se o meu irmão estava bem, e ele estava babando de tanto dormir. E assim, nós fomos ver o resto da casa, e ela não encontrou nenhum sinal de que alguém estivesse entrado na casa ou roubado algo. Todas as janelas e portas estavam fechadas e trancadas, e foi só então que eu pensei no fato de poder ter sido visitada por algum fantasma. A minha mãe tentou me convencer de que eu estava dormindo, ou que talvez fosse o meu irmão querendo pregar uma peça em mim. Bem, eu sei que eu estava completamente acordada, e nunca ouvi o som do meu irmão entrando no quarto dele depois de ter ouvido os passos saírem da casa. A maioria das estranhices parou quando eu entrei na adolescência, exceto o som dos passos. E depois dessa noite, eu continuei a ouvir os passos no meio da noite, normalmente lá pelas 4 da manhã. E apesar de ouvir eles com pouca frequência, e deles nunca mais entrarem no meu quarto, às vezes eu ouvia os passos correndo pelo corredor e tentando abrir as 2 portas do final dele que ficavam trancadas. Era uma porta do escritório do meu pai e a outra era o armário onde a minha mãe colocava toalhas e a roupa de cama. Esses passos continuaram até quando meu irmão se mudou de casa, provando que não podia ser ele tentando me assustar. E como eu mencionei antes, ninguém mais da família presenciou alguma coisa de estranho na casa. Só uma vez que o meu irmão falou que 2 vezes acordou de noite com o som de passos do lado de fora da janela dele. Porém, ele pensou que fosse algum ladrão. Bem, desde que eu saí da casa, eu já morei em 2 casas diferentes. E até agora, nada de estranho me aconteceu. Mas aquela sensação de ser observada no meu quarto ainda continua. Boa noite. Próximo e último relato: Brinquedos Assombrados. Olá, boa noite. De novo?
Olá, boa noite. Eu vou começar dizendo que essa história aconteceu com a minha mãe. Bem, e não pode ser a mais assustadora de todas as histórias, mas é uma história verídica. Eu tinha somente 8 anos de idade e estava dormindo quando aconteceu. Então, eu tenho somente a palavra da minha mãe. Era primavera de 84 e já eram depois da meia-noite. Todo mundo estava dormindo, menos a minha mãe. Bem, todo mundo era a minha irmã mais velha, o meu irmão mais novo e eu. O meu pai estava fora por causa do trabalho. Bem, depois de ver televisão até tarde, a minha mãe decidiu ir dormir. A casa tinha 4 quartos e todos os quartos ligados por um corredor. O quarto do meu irmãozinho era o último do corredor, enquanto o da minha mãe era o primeiro. Ela estava sozinha tentando dormir quando ouviu o som familiar de brinquedos. Era alto e estava vindo do quarto do meu irmãozinho. Bem, ela não ligou no começo, achando que era ele brincando com alguns carrinhos ou algum outro brinquedo. Mas depois de algum tempo, não conseguimos dormir. E então, ela logo gritou: "Gustavo, vai dormir!" E o barulho parou por alguns segundos. Então, começou novamente. Uns 3 minutos passaram e o barulho dos brinquedos continuavam. A minha mãe, que estava bem irritada agora, decidiu levantar e colocar o Gustavo na cama. A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto com os brinquedos ainda fazendo barulho. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou. E quando ela entrou no quarto, ela viu que os brinquedos estavam todos arrumados nos seus devidos lugares. E nem um carrinho fora do lugar. E muito menos sinal do meu irmão. Parece que ele tinha ido para o quarto da nossa irmã mais velha mais cedo naquela noite. E nós 3 já estávamos dormindo fazia muito tempo quando a minha mãe ouviu os barulhos dos brinquedos. Ela ficou parada na porta e os pelos do corpo inteiro dela se arrepiaram. Bem, ela não se assusta facilmente, mas virou e saiu correndo para o quarto dela. Trancou a porta e ligou para o meu pai para falar o que tinha acontecido. Bem, não que ela sabia o que tinha acontecido, mas ela não conseguiu falar com ele, pois ele tinha pegado um voo de última hora para ir para São Paulo. Pois a avó dele, a minha bisavó, tinha falecido mais cedo naquela noite. Coincidência? Eu acho que não, mas este fato certamente me assustou. Boa noite. Bom, galera, esses foram os relatos de hoje e o tema foi Brinquedos Assombrados. Não esqueçam de se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito, deixarem um like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E não esqueça que hoje, às 20 horas, tem relato aqui no Elite Oculta. Então vou ficando por aqui e desejo a todos vocês uma boa noite. Fala, galera do Elite Oculta! Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago aqui um relato para vocês assistirem na hora do almoço. E você ainda que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E lembrando que hoje, às 8 horas da noite, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então, o relato de hoje, o título é Bruxas, Fantasmas e OVNIs. Então vamos lá. Olá, Rafael. Antes de tudo eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. E há anos nós temos guardado isso só para nós. Bem, são 2 histórias que aconteceram no final da minha adolescência e a última quando eu me tornei militar. Aqui vai a primeira. Para as férias de família,
o meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. E um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e muito calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinha muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Bem, e lá não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. E essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras, e ficava na margem de um lago. E do outro lado do lago tinha uma casa, que parecia estar abandonada. E apesar de ser uma área muito bonita, com lago para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Porém, nós estávamos muito felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 horas da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. E nós andamos por cerca de 1 quilômetro, seguindo a margem do lago. E foi quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. E quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu ela segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê. Então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos por alguns metros e quando eu me virei para trás para ver a mulher, ela havia desaparecido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum. Ali só havia grama, e a única árvore que havia por ali era a árvore que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia vê-la mais. E ela não poderia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto subir na árvore, mas mesmo assim, ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. O meu pai olhou para trás e também não viu ninguém. Então, todos nós voltamos para a pensão. E quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa, e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando. E depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. Segundo fato, isso aconteceu com a minha família e um amigo de família quando estávamos viajando. E depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, por volta de 00:30. Nós encontramos um hotel que tinha sido uma casa, numa cidade que tinha pelo caminho. Bem, ali no hotel, nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto. Então armou uma barraca de camping no terreno na frente do hotel. Nós pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. E desde o momento que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, por volta de 2:30 da madrugada,
E ali estávamos nós sem conseguir dormir mais. E nós dois sentimos uma presença no nosso quarto que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Bem, eu estava precisando ir até o banheiro. E ali, sendo uma casa que tinha sido transformada num hotel, o banheiro ficava fora do quarto, no fim do corredor. Eu fui ao banheiro com a sensação que tinha alguém me seguindo. E mesmo no banheiro, eu senti que estava sendo observado. Aquilo foi muito assustador. E quando eu voltei, o meu irmão estava assustado e sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo. Mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Nós quatro, então, sentamos juntos numa roda e começamos a rezar. Nós, imediatamente, nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo, andando no nosso quarto a noite toda, ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas no meu quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda, pois estávamos todos no quarto dos meus pais e não no meu. Bem, não é estranho que essas duas histórias que aconteceram durante a minha adolescência aconteceram nas férias da família? Bom, aqui vai o terceiro fato que aconteceu comigo. O ano era de 1996 e eu era militar naquela época. Certo dia, eu recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Eram 9 horas da noite de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente para o portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que fica de frente para a rua. Eu e o meu companheiro entramos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala, chamamos, mas ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa. E eu entrei pela sala. E ao entrar, eu observei que a sala estava meio que escura. E que também estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. E depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. E quando olho em direção à porta da sala, eu notei uma criatura. Eu digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Aquilo estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelo. Possuía olhos negros, os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Eu não quis encará-lo. Mas dava para perceber pelas coisas ali me fitando. Bem, eu não sabia o que fazer. Então coloquei bem devagar minha mão sobre o meu folder e fiquei aguardando qualquer reação da criatura. Mas foi quando de repente eu resolvo encará-lo novamente e ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá. E ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Bem, eu não contei esse ocorrido para ninguém.
O tempo foi passando e a minha transferência para a capital estava já saindo. Até que uma bela manhã eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que já havia saído a minha transferência. Bem, e era isso que ele dizia: Anderson, acorde! A sua transferência já saiu e o seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui, até o que não deveria ter visto também, certo? Bem, escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas de que ele sabia de tudo. Bem, eu não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Bem, Fael, esses foram os 3 fatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Também sei de outras histórias que aconteceram com familiares e amigos. E em uma outra oportunidade eu trarei aqui para o canal. Boa noite. Bem, galera, esse foi o relato de hoje. E lembrando a vocês que hoje às 20 horas tem relato aqui no Elite Oculta. Você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Boa noite.